Durante essa semana, enquanto eu refletia a respeito da ceia do Senhor, o Espírito me disse assim: Lipe, você precisa fazer um culto escola aí, porque tem gente que está participando da ceia apenas de uma maneira mecânica. Tem gente que está sem entendimento ao se aproximar dessa mesa. E o Espírito na hora me dizia assim em oração: há poder na mesa do Senhor. Diga isso comigo: há poder na mesa do Senhor. Levante sua mão e diga assim: eu vou acessar o poder que emana da mesa do Senhor. Coloque a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, enche o meu coração de fé, de que ao me aproximar da sua mesa essa noite, eu serei tocado com poder, em nome de Jesus. Primeiro texto está em Lucas 22, 19 a 20. Lucas 22, 19 a 20. Celso, você pode ler para nós hoje? O Celso vai substituir hoje o Jason com a voz do Celso. O Jason não está aí hoje? Ficou. Tá por aqui, né? Mas o Celso pode ler hoje com a voz do Celso. O Celso com a voz do Celso. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Em nome de Jesus. Essas são as palavras de Jesus na última ceia. Amém, irmãos? A palavra de Jesus na última ceia, no último encontro com todos os seus discípulos. Então, eu quero que você entenda que a primeira coisa que Jesus diz: façam isso em memória de mim. Diga comigo: isto é imperativo. É uma ordem de Jesus. Façam isso. Não é uma ideia, não é uma sugestão. Ele está dizendo: a partir de agora, façam isso para que vocês lembrem de mim. É interessante, Edu, porque não é uma pregação, não é um sermão. Sim ou não? Não tem PowerPoint, não tem PPT, não tem tópico 1, 2, 3, 4. Não é um lugar de milagres, é uma mesa. Diga comigo: Jesus quer ser lembrado por uma mesa. Por uma mesa, não é um sermão, não é uma briga, não é raça de víboras, convertei-vos, não, é uma mesa. Agora, qual é o problema, irmãos? Que muitos de nós estão fazendo essa mesa de maneira mecânica, ou até mesmo se esquecendo. Muitos faltam no dia da ceia e não estão nem aí. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Diga: ceia é um mandamento do Senhor. Fala para o amiguinho do lado: quem não faz, está sendo infiel. Uau! Muitas vezes que falamos de fidelidade, linkamos com dízimos e ofertas, linkamos com casamento, sim ou não? Linkamos com verdade ou mentiras. Mas aquele que falta, aquele que se ausenta dessa mesa, está em infidelidade. Porque é mandamento do Senhor fazer parte dessa mesa. Quem entende isso? Quem entende isso? E quem nunca tinha pensado dessa maneira profunda? Não dá nada. Quem é que pensou? Não dá nada. Não dá nada, é mais um dia, é mais um domingo, não dá nada. Irmãos, dá tudo. Dá tudo. Dá tudo. Dá tudo. Diga comigo: participar da mesa é um ato de obediência. Aleluia, é um ato de fidelidade. Nós entendemos que a mesa do Senhor é um meio de graça, irmão. É um canal de graça. Aqueles que se aproximam da mesa do Senhor recebem graça, recebem renovo espiritual, renovação da aliança com Deus, aleluia, selada no sangue de Cristo Jesus. A mesa é um lugar de comunhão com Cristo e comunhão com a igreja. Diga comigo assim, se a mesa é um lugar de comunhão,
Quem participa, recebe proteção. Porque sempre que a gente está junto, a gente é protegido, irmão. A gente está protegido. Irmãos, quando inicia ciclos de batalha espiritual na sua vida, a primeira coisa que o inimigo vai querer fazer é tirar você de um lugar de comunhão. Vai tirar você da mesa, vai tirar você da célula, vai tirar você do corpo, vai provocar você a um lugar de isolamento. E aí você vai começar a ter pesadelo, você vai começar a ter pensamentos horríveis, você vai começar a querer abandonar a sua fé, a esfriar a sua fé. Preste atenção, se você está vivendo isso, é assim que o inimigo age quando ele está trabalhando para abater alguém. Tira da comunhão, porque comunhão é um lugar de proteção. Só para você entender, o seu filho está protegido na comunhão da sua casa. Seu filho tem quantos dias? 50? 52 dias. Não pode ficar na rua. Não pode ficar lá fora. Amém, irmão? Você está entendendo? Onde está a proteção do filho dele? Na comunhão da casa. Amém, irmãos? E esse princípio se aplica para todos. Se aplica para todos. Por isso, irmão, que participar da ceia também se torna um lugar de proteção para nós. Aleluia! Irmão, eu entendo que o homem plantado junto ao ribeiro das águas, quem gosta dessa palavra, amém? O homem plantado junto ao ribeiro das águas é um homem que participa da mesa. Participa da mesa do Senhor. Um homem plantado junto ao ribeiro das águas é um homem que permanece na mesa do Senhor. Teve algumas ceias atrás, eu disse assim, irmão, chegar na mesa é fácil. Permanecer é difícil. Quem lembra disso, irmão, que eu falei isso? Chegar na mesa, irmão, todo mundo chega. Agora, o nosso desafio, Jackson, não é chegar na mesa, é permanecer nela. Porque a mesa do Senhor está aberta para todos. Diga aleluia, glória a Deus, obrigado, diga alguma coisa. Agora, permanecer nessa mesa não é um papel do Senhor. Permanecer na mesa é uma decisão minha. Chegar nessa mesa é fácil. Agora, permanecer nela mês a mês, até o final do ano, permanecer nessa mesa ano a ano, biênio a biênio, quinquênio a quinquênio, uma vida toda. Eu queria muito que o meu pai tivesse vindo ao culto hoje, ele não veio, beijo pai, porque meu pai tem 77 anos, e hoje no almoço ele testemunhava que com 7 anos, ele já sabia que ele seria pastor. Ele disse, com 7 anos eu já tinha certeza. E ele disse, quando eu aprendi a ler, eu só queria ler a Bíblia. Porque eu sabia que eu seria um pastor. Então, exatamente 70 anos que meu pai não se ausenta dessa mesa. Hoje não veio, porque já está com algumas debilidades. Mas é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre acessar a mesa um dia. É sobre permanecer nela até que ele venha e nos leve para a mesa eterna. Em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Só que essa é uma decisão sua, meu irmão. Por que que o último encontro de Jesus foi à mesa? O que você acha disso, Nani? Por que que o último encontro de Jesus não foi no templo, em Pátio, com a igreja cheia? Por que que o último encontro não foi na montanha, como o Sermão do Monte? Não seria mais legal? Hein? Por que que o último encontro não foi um churrascão para todo mundo? Multiplicando pães e peixes para todo mundo? Por que não? Por que que o último encontro de Jesus foi à mesa? O que você acha disso? Intimidade. Uau, o que mais? Principais instruções, comunhão. Diga comigo, porque a mesa é lugar de coisa importante. Contrato se assina na mesa. Grandes instruções são dadas aonde? Na mesa. Você não conversa assunto importante fora da mesa, né, Jacques? Não. Assuntos importantes são assuntos de mesa. Eu lembro lá na minha casa, que quando a minha irmã fazia muito bagunça, eu não, porque eu sempre fui um exemplo, mas o meu pai levava a gente para a mesa. E eu já falava, eu não tenho nada a ver com isso. Foi a irmã que tu me deste. Eu não. Quem tem um pai que levava para a mesa, quando o assunto ia ficar sério? Quem tem? Porque a mesa é um lugar de conversa séria. Amém, irmãos? Amém? Eu leio muito livro sobre famílias. Já li, hoje tomei um pouco menos. Mas é interessante que a maioria dos autores que eu li,
eles falam assim: quando você for passar uma grande instrução para o seu filho, leva ele para um restaurante longe. E aí você vai conversar com ele, enquanto você dirige, enquanto vocês estiverem à mesa. Quando você for passar uma instrução para o seu filho, leva ele para comer um pastel lá no Rio da Prata. E não é propaganda. Se for terça-feira, está fechado, vai no Maximop. Eu já aprendi a cultura de Joinville. Sim ou não? Quem já foi no Rio da Prata e estava fechado? E aí foi para o Maximop. Tem uma família aqui que prefere o Maximop, só uma, que é a da Karen. E fecha esse parênteses. Mas vai longe. Vai comer um peixinho mais longe. Porque os corações se abrem em torno de uma mesa. Uau! Leva a sua filha para comer longe, sem o namorado. Leva ela no restaurante. Senta com ela. Senta com ele. Porque a mesa é um lugar de instruções profundas. Estou lembrando agora quando eu fui pedir a Ana Gabriela em noivado. Nós estávamos em Porto Alegre, naquela mesa redonda que esfarelava embaixo. Aleluia. Quem tem uma mesa que esfarelava embaixo? E a G dizendo: não precisa contar. Eu estou lembrando daquela cena, irmãos. Estava quem conhece Porto Alegre, Júlio em Porto Alegre, um fio, irmão, que entra por todos os lados da alma e do corpo e do espírito. E eu suava, vertia suor de tanto nervoso. E a minha irmã mandando mensagem: já falou? Já falou? Fala logo. Que você fala logo. E eu olhava o WhatsApp da Lana e para o momento crucial da minha vida. Vocês estão velhos, irmão. Vocês estão velhos. WhatsApp, ICQ. Agora sim, né? E a Lana, e eu falava: eu estou orando. E a hora que eu ia inverter o assunto, o Cláudio contava uma piada. Oh, meu Deus do céu! E eu... A hora que eu queria... Aí, uma hora eu falava assim, mudando de saco para mala, porque eu queria falar sobre noivado, irmãos. E eu tinha que ir embora. Eu morava em São Paulo, irmãos. Eles moravam em Porto Alegre. Deu tudo certo, aleluia. Obrigado, Jesus. Te amo, Cláudio. Você não sabia o quanto você seria abençoado, né? Aleluia. Brincadeira, irmãos. O Cláudio me levou no quarto dele. Nossa, eu tremia nas pernas, cara. E ele falava assim: vocês não estão preparados para isso. Olha o que esse cara fez comigo, irmãos. E agora eu trago para cá e amo. Ele me mandou essa, dentro do quarto dele, de porta fechada. Vocês não estão preparados para isso. Eu levantei a cabeça, Tiagão, olhei dentro do olho e falei: estamos sim. A hora é agora. Você vai ver que eu não estou preparado. Louco. Eu não sei quem foi mais louco, cara. E aí o Cláudio falou: se vocês estão preparados, Deus abençoe. Vamos fazer o que a gente puder fazer para abençoar vocês. Quem for pedir a Mel em casamento vai passar a mesma coisa, cara. Eu vou levar no meu quarto, vou fechar a porta, vou crescer e falar assim: aí, moleque, você não está preparado para isso aí não, seu sem vergonha. Ihu! Ó, se for seu filho, já vai preparando aí, ó. Se for o Davi, vai preparando. O pastor vai fazer isso, mas é golpe, cara. O coração desses caras é molinho. Fecha o parênteses, irmão. A mesa é um lugar de comunhão, um lugar de coisa séria. É por isso que Jesus traz os discípulos para a mesa, irmão. E aquela mesa, irmão, também é uma mesa profética, porque na cultura judaica, eles tinham muita noção que o altar era um formato de mesa, irmão. Você lembra disso? Que o altar onde cortava o cordeiro, o altar onde se imolava os animais em sacrifício, era uma mesa, irmão, não era uma plataforma como essa. O altar não era esse lugar preto, o altar era isso aqui. Então, irmãos, quando Jesus vai naquela mesa, eles estão vendo uma palavra profética se cumprindo, Jonathan. Eles estão vendo, cara, o cordeiro sentado naquele altar. E ele dizendo que vai ser entregue, que vai ser imolado. Eles estão: opa, nós já ouvimos essa história. É isso, Rodrigão? Nós já ouvimos essa história. O entendimento não abriu inteiro. Ora aí, igreja, ora, o entendimento não abriu inteiro. Quem estava lá atrás vai profetizando. Mas eles estão dizendo: opa, nós já vimos essa cena. Um cordeiro mudo numa mesa dizendo que
Nós vivemos isso na nossa cultura. Então aquele momento também foi um momento de cumprir uma profecia. Porque estava iniciando a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa se iniciava ali. Diga comigo, muitas bênçãos acontecem na mesa. Especialmente na mesa do Senhor. Agora preste atenção numa coisa. E não tem a ver com o curso, hein? Agora tem. Alinhamento do Senhor, né? Diga comigo, muitas bênçãos. As meninas dos teens, muitas bênçãos. Muitas bênçãos são liberadas na mesa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o inimigo quer que você vá para a mesa, cara? Você acha que o inimigo quer a paz na sua mesa? Você acha que o inimigo quer que a sua filha sente na sua mesa, cara? Que os seus filhos sentem na sua mesa? Preste atenção nisso, irmão. Mesa é um lugar de bênção de Deus, diga aleluia. Mas também é um lugar de batalha espiritual. Também é um lugar de batalha espiritual. É você marcar uma mesa com a sua família que toca o celular, que alguém que toca o interfone, que toca a campainha, que alguém fica doente, que o cachorro vomita. O Kiko não, né? O Kiko é um doce. Que eu não sei o que lá acontece. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Porque, diga comigo, a mesa é um lugar de bênção. O inimigo não quer que você vá para a mesa. Nem para a mesa do Senhor e nem para a mesa da sua casa. A gente precisa orar mais por isso, irmãos. Precisamos orar mais por isso. Precisamos orar mais por isso. Porque o inimigo trabalha para tirar a gente da mesa. Diga comigo, a mesa libera graça. Até para quem falha. Por que você não falou até para quem falha, irmão? Até para quem falha. Todos estavam na mesa, Carlos. Todos. Judas estava na mesa. Pedro estava na mesa. Filipe estava na mesa. Tomé, descrente, estava na mesa. Todos estavam na mesa. A mesa acolhe todo mundo. A mesa abençoa todo mundo. Jesus é o acolhedor da mesa. Agora, qual que é o problema, Marco? O problema é quando eles se levantam da mesa. Porque cada um levantou da mesa para fazer uma coisa diferente. Eltim. Diga, Jesus, acolhe na sua mesa. Abençoa na sua mesa. E quem quer receber isso essa noite? Agora, levantar da mesa e sair da mesa, está na sua mão. Judas levanta da mesa para quê? No outro dia, o que ele vai fazer? Para dar o beijo da traição. Diga misericórdia. Estava na mesa. Foi agraciado. Foi renovado. Comeu, bebeu. Pedro levanta da mesa para quê? Na mesma noite. 3 vezes. Pergunta para um amiguinho do lado, você vai levantar da mesa para quê hoje, irmão? Oh, meu Deus, desculpa, eu não quero ser tão agressivo assim, eu quero ser mais dócil. Desculpa pela pergunta. Se você gostou, diga, desculpa nada, pastor. Então tá bom, se eu não disse, me desculpa. Mas você vai levantar da mesa para quê? Porque, irmãos, a gente está caindo numa frieza, que nós estamos entrando nessa mesa e saindo dessa mesa como se nada tivesse acontecido. Teve uns que saíram dessa mesa para ir para um canto chorar. Ai, meu Jesus. Mas não deu um grito, não fez um nada. Não acudiu, ficou no canto. Outro saiu para dizer, eu não conheço. O outro saiu para trocar por 30 moedas de prata. E nós vamos sair dessa mesa para quê nessa noite? Nós vamos sair dessa mesa para quê nessa noite? Para glorificar o nome dEle até que Ele venha. Nós vamos sair dessa mesa para quê nessa noite? Para anunciar a toda criatura que Ele morreu, mas ressuscitou. Para que nós vamos sair dessa mesa nessa noite? O problema não é o convite para vir à mesa, o problema é como eu decido sair dessa mesa. Como eu decido sair dessa mesa? 1 Coríntios 11, 26 a 29, olha o que diz. É quando Paulo fala sobre a ceia. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Irmão, já há uma profecia acontecendo, diga glória a Deus. Todas as vezes que vocês comerem, o que está acontecendo? Estamos anunciando que Ele vai voltar. Então não é de qualquer jeito, irmão. Não pode ser frio. Nós estamos anunciando hoje que nós cremos na volta de Jesus. Aleluia.
Continua. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha, irmão, quem tomar de forma indigna vai ser culpado de pecar contra o corpo. O que é a forma indigna, irmão? Tem muita gente que acha que é pecado. Eu estou em pecado, então eu sou indigno. Não, irmão, o indigno é não entender o que está acontecendo. O indigno é você fazer friamente. O indigno, irmão, é você fazer como se fosse um ritual apenas. Como se fosse um simbolismo. Indigno é você vir para esse altar, vir para essa mesa e não acreditar que está emanando o poder dela para curar a sua vida, para libertar aquele que precisa comer esse pão e tomar esse vinho. Indigno é você menosprezar o que essa mesa representa. Mas isso está caindo por terra nessa noite, aleluia? Continua. Então, examine cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Seu próprio juízo. Diga comigo, todo mundo é convidado e acolhido para essa mesa. Mas quem não discernir, o que vai acontecer com quem não entendeu o que está fazendo? O que vai acontecer? Está fazendo isso para o seu próprio juízo, em outro texto, em outra versão, para a sua própria condenação. Diga comigo, essa mesa é uma mesa de compromisso. É uma mesa de compromisso. É uma mesa de renovação. É uma mesa de bênção. É uma mesa de poder sobrenatural. Mas também é uma mesa de autoexame, de autoanálise. Autoanálise, amém, irmãos? Autoexame, você precisa olhar para si mesmo. Hoje é uma oportunidade de você realinhar o seu coração, de você santificar o seu coração, de você renovar um voto com o Senhor. Hoje é uma oportunidade de você se tornar mais sensível a Ele, não apenas ser abençoado, mas também renovar o seu compromisso com Ele, aleluia. Aleluia. Diga, essa é uma noite onde eu tenho a oportunidade de renovar a minha aliança com Ele. De renovar o meu compromisso com Ele, aleluia. João 6, 56 e 57, olha o que diz. João 6, 56 e 57. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Uau, glória a Deus. Poderia ter mais, vamos lá. Glória a Deus. Podia ter mais um. Podia ter um obrigado, Jesus. Diga, eu estou em ti, tu estás em mim. Eu estou nele, ele está em mim, porque eu vou comer, e é isso que a palavra declara. Continua. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Vamos juntos? Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Levante a mão. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Só vocês, vamos lá? Assim. Essa é a minha realidade, essa é a sua realidade. Ajuste o seu coração nessa noite, meu irmão. Assim, aquele que come, vive pela minha causa. Assim, aquele que se alimenta de mim, vive pela minha causa. Ajuste o seu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã. Aquele que come de mim, permanece em mim e eu permaneço nele. Aleluia. Não é sobre ficar orando, não é sobre ficar pedindo, é sobre comer. Palavras de Jesus. A mesa do Senhor é um lugar de ajuste. A mesa do Senhor nos alimenta para que possamos permanecer em Cristo. Diga assim, perdão, Senhor, por todas as vezes que eu cheguei na mesa de qualquer jeito, que eu nem lembrei disso,
que eu estava preocupado com os meus filhos, eu estava preocupado com a fila, o pão caiu, eu nem me lembrei do que eu estava fazendo. A mesa do Senhor nos alimenta para que possamos nos encher de coragem através da memória de Cristo. A mesa do Senhor nos alimenta para que possamos prosseguir rompendo em fé, com a fé em Cristo Jesus. A mesa do Senhor nos alimenta com pão e vinho, não com grãos crus de trigo e nem com uva, mas com pão e vinho. Por que a mesa do Senhor nos alimenta com pão e vinho, Pati, e não com grão de trigo cru? Porque a mesa é o lugar que você vem, senta e Jesus te serve. Você vem, senta e quem faz é Ele. Você precisa entender isso nessa noite. A mesa é um lugar de confiança e dependência, aonde quem faz é Ele. É por isso que Ele traz o pão pronto e o vinho pronto. Não é grão cru. Ele não chama você para comer trigo cru. Ele chama você para sentar, descansar e esperar, porque Ele está trabalhando, Ele está operando, e você senta e descansa na presença dEle. É para você vir e depender dEle. Encontre esse lugar de dependência nessa mesa. A mesa do Senhor alimenta o nosso descanso. Alimenta o nosso descanso. Essa noite você, ao comer e beber, você vai sair daqui renovado. Você vai descansar dos seus fardos pesados, da sua crise, da sua ansiedade, da sua falta de fé. Eu profetizo que a mesa do Senhor hoje vai liberar um poder que vai gerar descanso em você. A mesa do Senhor me alimenta e vivifica a minha alma. Diga comigo, a mesa do Senhor vivifica a minha alma, vivifica o meu espírito. Mesmo que eu não perceba, eu terei uma semana, um mês vivificado no espírito, porque a mesa do Senhor vivifica toda alma falida. O que é uma alma falida, irmão? Você já pensou nesse termo? A mesa vivifica uma alma falida. Deus me falou isso hoje de manhã aqui na oração. Uma alma falida, irmão, é um lugar de esgotamento. É uma pessoa que está distante da vida proposta pelo Espírito. Ela ouve o que eu estou dizendo e ela olha para mim pensando, isso não se aplica a mim. A alma falida, alguém aqui já faliu ou já lidou com alguém falido? É interessante, esse lugar de falência, ele não aceita conselhos. Esse lugar de falência, ele pensa, só eu sei. Eu cheguei até aqui, eu vou sair daqui. É o lugar da falência. Uma alma falida é uma alma que não acredita mais na bondade de Deus e nem dos outros. É uma alma falida. Ele não se conecta mais com os outros. Uma alma falida é aquele que chutou o pau da barraca. Uma vez eu cuidava de um rapaz que faliu e faliu muito. Eu não sei se existe essa expressão, faliu muito. Faliu muito, eu acho que ele faliu muito mesmo. Existe também? Faliu muito mesmo de verdade. E, de repente, no meio de toda essa falência, eles foram para Miami. Não é você, viu, Tiago? Fique tranquilo, não é sobre você que eu estou falando. Eles foram para Miami para fazer um enxoval. E a minha esposa ficou desesperada. Amor, como assim? Eles faliram. Não tem mais como pagar a falência. Então, continua a vida. Pega o CPF da mãe e queima a mãe agora. Porque eu já me ferrei, eu vou ferrar minha mãe também. E depois que eu ferrar a mãe, eu pego o CPF da tia. Ou eu pego o CPF da avó que já morreu. E esquento ele. Irmãos, não é dica isso aqui, viu, seu sem vergonha? Não vai querer dizer que eu falei, hein, Davi? Eu estava no culto e o pastor falou. Mas a alma falida
E aí você vai lá e fala de Deus e ele não vê Deus. E você vai lá e fala de esperança e ele não vê esperança. E você vai lá e fala de mesa, ele não vê poder na mesa. E você vai lá e fala de uma oração no Espírito, de uma libertação, de uma renovação, de uma restauração, de uma restituição. E ele não vê mais nada. Mas a mesa do Senhor vai verificar uma alma falida hoje. A mesa do Senhor vai abrir os nossos olhos nessa noite, em nome de Jesus. Ministre para quem está do seu lado, descanse na mesa do Senhor essa noite, porque Jesus tem um plano para você. Olha o que diz Mateus 11, 28. O que diz Mateus 11, 28? Esse vocês sabem de cor, não precisava nem colocar no telão. Vamos ler juntamente com o Celso, a hora que aparecer. 1, 2, 3 e... Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Aleluia, essa é a mesa do Senhor. Reconheça, meu irmão, que a mesa é suficiente para gerar alívio. Uau! Quem não está nem entendendo como que isso vai acontecer? Pastor, tem tanta coisa acontecendo que eu não estou... Sei lá. Só vem, irmão. Só vem. Vem comigo. Vem comigo. Se lança na palavra. Vem comigo. Vem comigo. Porque a mesa nos agracia com bênçãos espirituais. Com bênçãos espirituais. Diga comigo, as bênçãos são espirituais. Eu preciso me comprometer com bênçãos espirituais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com o que você tem alimentado a sua alma? Assim que esse culto acabar, você vai para a sua casa. Como que você vai alimentar a sua alma? Sabe qual que é sido o nosso problema hoje, irmãos? Que a gente tem saído dos nossos cultos poderosos, aleluia. E muitos de nós, irmão, tem passado a semana inteira alimentando a alma pela internet, pelo celular, pela rede social. Esses dias eu estava lendo um livro e o autor dizia assim, ó, rede social é uma fossa de bactérias espirituais. Pesado ou não? Rede social, uma fossa de bactérias espirituais. A rede social só é boa enquanto você é protagonista sobre ela. Se você é protagonista sobre ela, ela é bênção. Se você decide ser sal dentro dela, se você decide ser luz dentro dela, agora, se você navega na sua rede social, sem a intenção, sem intuito de ser luz, de ser sal, de ser protagonista, se você navega a sua rede social na vulnerabilidade, os algoritmos vão perceber isso e vão começar a lançar bactérias espirituais para você. É uma fossa para roubar tudo que eu estou ministrando aqui, para roubar tudo que o Espírito está falando aqui, para destruir seu casamento, para destruir seu sonho, para te levar para um lugar de escuridão, de morte, com músicas depressivas, com testemunhos de quem quer largar tudo e chutar o pau. Eu estou viajando muito, irmão. Estou viajando muito. O problema não é a rede social. O problema é a sua vulnerabilidade dentro dela. Irmão, o algoritmo percebe, irmão. O algoritmo percebe. Alguns irmãos aqui são corretores. Enquanto você está aqui, irmão, fazendo corretagem, apartamento, negócio, publicidade, o algoritmo percebe o seu dedinho. Então, ele não entrega nada fora do que você está pesquisando e trabalhando. Mas, irmão, a partir do momento que você deu o seu último clique, e agora você clicou fora dessa estratégia, o algoritmo já entende, acabou o trabalho dela. Acabou o trabalho dele. Oferece pornografia para ele. Oferece a mulher para ele. Oferece os carros para ele. Oferece o futebol para ele. Mostra o Corinthians para ele. Vai, Corinthians, Corinthians, mostra, mostra, mostra. Porque acabou. Ele já está sem propósito. Sim ou não, irmãos? Diga assim comigo, tudo aqui dentro é estratégico. Ministro, um amiguinho está do seu lado, seja mais inteligente do que isso. Irmãos, de noite, sozinho, é uma fossa de bactéria espiritual, vai te derrubar, irmão. Vai acabar com você. Vai fazer você comprar o que você não pode e não precisa, com o dinheiro que você não tem. E quando chegar na sua casa, você vai olhar e dizer, eu não precisava disso aqui. Como eu sou burro. Quem tem um primo assim? Estou forçando, né, irmãos? Eu vou fechar esse parênteses e vou voltar aqui
para a Bíblia, né, Rô? Estou forçando, né? Compre da revistinha da Rô. Mas não, me deve um perfume, mano. Pode ser amostra, pode ser amostra. Só não vende para a Ana, Rô, porque todo dia que eu vejo, você está botando a revistinha aqui na Ana. Pode parar. Com o que você tem alimentado sua alma, irmão? Não adianta, irmão, você tirar esse domingo para ficar aqui, a gente jejuar, orar, ministrar, fazer a mesa. E agora você ficar até domingo que vem na fossa. Virando um idiota de tanto vídeo idiotizante que você está assistindo. Tem gente que vê tanto vídeo idiota que ele está tão idiota quanto, só que não percebeu ainda. Diga, para, pastor, calma. Quem tem um amigo aqui que manda muito vídeo idiota, fala para ele, diminui, cara. E quem é o amigo? Quem é o amigo, né? Diminui, cara. Diminui. Se isso está te pegando, você poderia fazer um voto com o Senhor, falar, Senhor, nessa semana eu não quero entrar em fossa. Eu quero entrar no lugar de bênção espiritual. Eu vou sair daqui alimentado. Eu vou sair daqui renovado, Senhor. Me livra, Senhor. Me livra dessas coisas programadas para me afastar de você. Coisas programadas para me afastar de você. Coisas programadas, trevas, irmão. Trevas em cima de trevas, em cima de trevas. Que você consome e depois você pensa, não sei, eu não estou conseguindo dormir direito. Ai, quanto pesadelo. Ai, que horror. Só trevas, só trevas, só trevas. Se você tem um filho que consome TikTok, tira ele desse lugar, irmão. Países sérios nem permite que tenha TikTok, irmão. Tira ele desse lugar. Toda vez que um menino de menor começa a me seguir no Instagram, eu não sigo de volta. Porque o Instagram é acima de 18 anos. Se o seu filho tem menos de 18 anos e está no Instagram, irmão, você é responsável por colocar ele nessa fossa. Ah, eu controlo o que ele vejo. O que ele vê. O meu não tem. O meu, quando acessa pelo meu e vê o que eu vejo. A gente traz o nosso filho aqui e depois deixa ele rolando a tela do YouTube, sozinho. Não, ele não vê nada demais. Irmão, é uma fossa preparada para destruir. É uma fossa preparada. Não é um lugar para abençoar o seu filho. Quem não sabia disso ainda? Ah, vocês já sabiam. É um lugar preparado para destruir a sua casa. Sempre que o Guto vai assistir um vídeo diferente no YouTube, a gente pergunta, quem é o pai, quem é a mãe, no que acredita? Esses dias a Mel colocou um filme que a gente não estava acostumado. E aí começou a aparecer um bicho estranho no filme, nós mandamos tirar na hora. Porque eu vou proteger minha casa. E a Ana nem se fala, pensa numa mulher braba. Nós estamos protegendo a nossa casa, irmão. Nós estamos protegendo nossos filhos. Porque senão não adianta a gente trazer eles aqui num culto. Os professores ministrar coisas preciosas na vida deles. E agora eles ficarem 6 dias da semana numa fossa espiritual. Vai entrar na rede social, irmão, entra com propósito. Amém? Entra com propósito. Vai entrar? Seja você o protagonista. Rede social tem lugar para 2 pessoas, quem curte e quem posta. Seja aquele que posta. Quem curte e quem posta. Posta e sai correndo, Davi. A Isa, pode postar, Isa. Posta e sai correndo. Só tem lugar para 2 pessoas, quem curte e quem posta. Qual que é o problema? Que a maioria de nós aqui só curte. A maioria de nós aqui nunca deu um testemunho da vida, como era e como agora é. A maioria de nós aqui nunca fez uma história, eu estou na igreja louvando ao Senhor, que dia maravilhoso. Abençoa tua semana, abençoa tua casa. Está fazendo sentido, irmão? Faz sentido ou não?
Então o problema não é a rede, o problema é que você não é luz lá e não é sal. Mas você vai vir para essa mesa, e o foco é a mesa. Só para encerrar esse assunto de rede social, deixa eu te falar uma coisa. A vida offline é muito mais abençoada do que a vida online, irmão. Diga comigo, a vida offline é muito mais abençoada do que a vida online. Ontem eu postei uma foto, eu e a Mel fazendo devocional. Eu fiz devocional com ela. Alguém viu ou não? Devocional com ela. Gente, nosso devocional foi precioso, foi maravilhoso, aleluia. Ela leu todo o texto, foi em Atos capítulo 8, a gente falando sobre Filipe e o etíope que foi batizado e Filipe sumiu, pum, desapareceu. E ela, como assim, pai, desapareceu? E eu falei, filho, o poder do Espírito Santo, Jesus também desapareceu algumas vezes, foi tão profundo, nós oramos, eu orei com ela, ela orou por mim. Nada disso eu postei, Carlos, porque o melhor é offline. O melhor mesmo que eu postar, ninguém vai captar, Edu. Porque o melhor da vida ainda é offline. O melhor da vida ainda é offline. Eu acho que é bobagem isso que eu estou falando, né? Deixa eu voltar aqui. Abre em Hebreus 2, 1 a 4. Qual que é a sua fonte de vida, irmão? Diga, minha fonte é a mesa. Diga, minha fonte é a mesa. Minha fonte é a palavra. Minha fonte são lugares espirituais. Hebreus 2, de 1 a 4. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Prestemos o que, Celso? Bastante atenção, maior atenção. Maior, diga comigo, prestar maior atenção no que eu tenho ouvido. Maior atenção. Continua. Pois, uma vez que a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós, irmão, se a gente negligenciar essa palavra? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Aleluia. Diga comigo, salvação confirmada por quem ouviu. Preste mais atenção naquilo que você está ouvindo, irmão. Preste mais atenção. Preste mais atenção, irmão. Hoje nós estamos numa geração que está uma luta pela sua atenção. E Paulo está declarando, preste mais atenção, porque nós temos uma palavra validada, aleluia. Nós temos uma mesa validada, aleluia. Nós temos uma palavra que já foi testada e já foi aprovada. E agora, se você não prestar atenção, você vai negligenciar essa salvação. Diga comigo, a fonte da minha família é a mesa do Senhor. Diga, a fonte da minha vida é beber do poder que sai da ceia do Senhor. Em nome de Jesus, um poder para nos renovar, o poder para nos restaurar, o poder para nos edificar, o poder para nos levar a um lugar de descanso, o poder para que nós possamos permanecer em Cristo, permanecer vivendo para a obra de Cristo, realizando a sua obra em nome de Cristo Jesus. Tudo isso é poder que emana da mesa do Senhor. Quem sabia disso? Último texto que eu quero ler com você, Salmo 128. 1 a 4. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como a videira, frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. O homem que teme ao Senhor. Vamos ler de novo, irmão? Não sei se você prestar atenção. Volta de novo. O homem que teme ao Senhor. Lê de novo, por gentileza.
Isso, bem-aventurado. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera dentro da sua casa. Aleluia. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A palavra do Senhor declara que ele vai prosperar. E a palavra do Senhor declara que a sua família estará em torno da mesa. Diga comigo, minha família em torno da mesa. Declare, minha família em torno da mesa. Diga comigo, lugar que emana poder, que restaura. Comece a profetizar, comece a orar pela sua família.